Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje tem como tema orações coordenativas, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho sobre as orações coordenadas e veremos que ela não é um bicho-papão, não é um bicho de sete cabeças. Nós iremos aprender juntos sobre as orações coordenadas, tá certo? É mais uma questão de conhecer é, sobre as conjunções coordenativas, tá? Uma vez que nós as conhecemos, ficará fácil de identificarmos as orações coordenadas. E vamos ver também que as orações coordenadas também não necessariamente podem ser é, é, feitas, organizadas, né, ao redor de uma conjunção, tá bom? Então, olha só, vamos conceituar inicialmente as conjunções coordenadas, tá? As conjunções ou orações, vamos falar orações coordenadas, coordenativas, né? Elas são orações que estão ligadas uma à outra apenas pelo sentido, sendo sintaticamente independente. Ligam-se através de conjunções ou vírgulas, podendo ser entendidas separadamente, né, sem que se perca o sentido individual de cada oração. Eu tenho aqui um pequeno exemplo aqui, para mostrar para vocês. Olha só, gente, eu tenho aqui uma charge, em que nessa charge, né, de Frank e Ernest, fala: uso uma camiseta com mensagem, logo existo. Gente, ó, quando vocês observem aqui nessa camiseta que eu tenho duas orações independentes, né? E, por exemplo, a primeira oração seria: uso uma camiseta com mensagem, né? Depois da vírgula eu tenho logo existo. Existo, né? Tenho aí um sujeito, eu, né? No caso, logo eu existo, né? Então, vejam que são duas orações completas e independentes e elas são ligadas pela palavra logo, né? Logo, então, no caso, é a conjunção coordenativa que está sendo usada nessa frase. Não é isso? Então nós temos aqui um bom exemplo para a gente dar um pontapé inicial em nossa aula, tá certo? E aí, gente, vamos ver então agora que as conjunções coordenativas, elas são na verdade divididas, né, em duas. As conjunções coordenadas, elas podem ser sindéticas, vamos começar com assindéticas, ok? E podem ser chamadas também de sindéticas, ok? Então, assindéticas e sindéticas. O que são as conjunções assindéticas? É assim que vocês vão poder associar. As assindéticas, elas são orações que não estão ligadas, ok? Só lembra desse detalhe. A assindética não estão ligadas através de conjunções, mas através de pausas, né? Logo, essas pausas são simbolizadas pela vírgula. Ok? São simbolizados pela vírgula. Ok? Então, já no segundo caso, nós temos as conjunções sindéticas. As conjunções sindéticas, ou as orações coordenadas, sindéticas, tá? Elas são orações que estão ligadas através da conjunção. Então, aí que nós chamamos de orações de conjunções, né? Essas conjunções nós vamos chamar elas de conjunções coordenativas, tá certo? Logo, vamos lá. A sindética, sindética ligada por conjunções
coordenativas. Tá certo? Então, as sindéticas são ligadas pela conjunção. Ó, quer ver um exemplo? Meu filho não quer. Trabalhar estudar ok? Eu tenho aqui então a primeira frase que diz: meu filho não quer trabalhar, estudar, ser independente. Nós temos aqui um exemplo de oração, de uma oração coordenativa assindética, onde nós temos três, né, períodos e todos eles são independentes, né? Ó, não quer trabalhar, não quer estudar e não quer ser independente, tá certo? Agora, eu poderia dizer vejo já na segunda frase, eu falo: meu filho quer trabalhar e estudar porque quer ser independente. Observe que as conjunções, elas são usadas como uma forma de ligar estas orações independentes, né? Então, vejam aí, então, a função da conjunção coordenativa nas orações sindéticas, né? E é exatamente sobre isso que eu quero focalizar o resto da minha aula hoje com vocês, tá bom? Nós iremos falar, né, no caso agora, sobre as orações coordenativas sindéticas. E vamos ver que as conjunções coordenativas, né, as orações, deixa eu falar tudo direitinho. As orações coordenativas, coordenadas sindéticas, elas estão divididas em orações aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tá certo? Vamos falar uma por uma, passo a passo. Tá bom? Então vamos. Primeiramente, eu vou falar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Ok? Então, vamos falar então um pouquinho agora sobre as orações coordenadas sindéticas aditivas, tá? Então, as orações coordenadas sindéticas aditivas, elas transmitem uma ideia de adição à oração anterior, né? Então, para que haja uma oração coordenada sindética aditiva, é necessário que nós tenhamos algumas conjunções aditivas. Então, exemplos de conjunções aditivas são a palavra e, nem, mas também, como também, além disso, né, ou quanto, ou bem como. Né? Quer ver um exemplo? Eu tenho aqui mais uma chargezinha de Frank e Ernest, né? Nós temos aqui, ó, cuidado com o cachorro e não subestime o gato, né? Nesta frase nós podemos observar o quê? Que eu tenho duas orações independentes, porém essas duas orações independentes serão então ligadas, né, pela conjunção e, né? Então, cuidado com o cachorro e não subestime o gato, né? É como se a pessoa estivesse dizendo: tome cuidado, né? Tome cuidado com o cachorro e não subestime o gato. Logo, a frase e não subestime o gato é uma oração coordenada sindética aditiva, né?
Nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia chamar a primeira oração, cuidado com o cachorro, de oração coordenada, né, inicial, assindética. Ela é assindética porque ela não tem presença, né, de conjunção. A segunda, sim, está ligada à primeira. Ela é, então, portanto, sindética, né, aditiva. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Se eu falar assim, eu e meu namorado, ok? Olha só, gente, ó, nós temos aqui eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. Nós temos aí o exemplo de uma oração, né, aditiva, mais uma vez, em que eu e meu namorado, ó, jantamos fora, primeira ação, e fomos ao cinema, segunda ação. Então, adição de ideias, né? Então, por exemplo, mais um rápido exemplo aqui. Não só foi descortês, veja só, gente, ó, nessa segunda frase aqui, ó, não só foi descortês, como também culpou quem estava inocente. Vemos aqui, né, a presença do como também, como uma característica, né, de uma conjunção coordenada, né, aditiva, né? Logo, vejam só, não só foi descortês, primeira ação, como também culpou quem estava inocente, né? Nós temos aí, então, uma adição de informações, embora a frase tenha uma conotação um pouco negativa, né? Mas você faz, uma coisa aconteceu e bem como outra coisa também aconteceu. É como se eu falasse assim, ó, eu não gosto de jogar futebol, nem de andar de bicicleta. Então eu tenho aqui, ó, eu não gosto disso, nem disso, ok? É uma adição de informação. Entendeu, pessoal? Então é assim que funciona as orações coordenadas aditivas, tá certo? Então, como segunda oração, nós vamos falar agora sobre as orações coordenadas adversativas, né? As orações coordenadas adversativas, elas transmitem, então, no caso, uma ideia de oposição, ok? Então, é obrigatório, nesse caso, o uso da vírgula antes das orações coordenadas adversativas, né? As orações coordenadas sindéticas adversativas. Por exemplo, nós temos exemplos de conjunções, né, pessoal? Adversativas, as palavras mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, senão, não obstante, contudo, tá? Então aqui nós vemos esses pequenos exemplos de conjunções que têm a função de adversativas, tá? Olha só, deixa eu dar um exemplo aqui. O político olha só que interessante aqui, gente, ó, essa frase, ó. O político, ele era desonesto, mas foi eleito. Vê só como nós temos duas orações independentes, né? Ambas
com sentido completo, porém ligadas pela conjunção mas, né? Formando assim, então, uma oração coordenada adversativa. Mas por que que ela é adversativa? Veja bem, quando eu falo político era desonesto, né? Desonesto não é uma boa coisa. Mas mesmo assim, porém, ele foi eleito. Mas foi eleito. Então aqui eu tenho aqui, ó, a presença da palavra mas, né? Que é, então, uma caracterização, né? Mas foi eleito de uma oração coordenativa, né? Sindética, né? Isso adversativa, dando a ideia de adversidade, né? Por exemplo, se eu falasse para vocês assim que o investimento no projeto foi enorme, porém o retorno financeiro foi insignificante, né? Quando eu falo isso para vocês, ó, o investimento no projeto foi enorme, né? Porém o retorno financeiro foi insignificante, nós temos aí uma ideia de oposição, não temos? Então nós temos a ideia de oposição com o uso, vejam que a palavra porém, ela faz a harmonização da diversidade da frase, né? Assim, vou dar então mais um exemplo para vocês para que fixemos estas orações, tá certo? Quando eu falo gostaria de ter sido aeromoça, contudo não tive oportunidade. Nós temos aqui a presença, né, da palavra contudo, né, e o contudo é um exemplo de uma conjunção coordenativa, adversativa, né? Então, nós temos aí, gostaria de ter sido aeromoça, contudo, dando ideia de oposição, né, não tive a oportunidade de ser aeromoça. Então aí nós temos exemplo de uma de orações coordenativas alternativas, né? Agora vamos para nossa próxima conjunção, a oração, desculpa, oração coordenada. Nós temos agora então, vamos estudar as orações coordenadas alternativa, a oração coordenada alternativa, né? Como o próprio nome fala, ela transmite uma ideia de alternância, né? Essas orações, pessoal, lembrem que é obrigatório o uso da vírgula entre as orações coordenadas, né, alternativas. Então, caso haja apenas uma oração coordenada alternativa, o uso da vírgula é opcional, né? Quer ver aqui, eu tenho um exemplo para vocês de mais uma charge. Ó. Como se chega ao acampamento? Querem o atalho ou o caminho longo? Vamos voltar ou vamos nos perder? Né? Então, vejam bem, gente, ó. Eu digo para vocês, no caso agora, exemplos de conjunções alternativas, né? As conjunções alternativas podem ser ou, ora, já, né? Quer, e aí vai, assim por diante, né? Esses são exemplos de conjunções coordenativas. Vamos ver como exemplo, né, aqui na charge, quando eles falam assim, ó, vamos voltar ou vamos nos perder, né? Então, inclusive é feito através de uma pergunta, né? Então, veja que a palavra ou, né, dá, então, a ideia, né, de alternativa, né? A palavra ou, inclusive, ela é muito comum
ela é muito comum, uma conjunção comum entre as conjunções coordenativas sindéticas, né, alternativas, né? Então vejam bem como é simples identificar as conjunções alternativas, né? Digamos que eu fale para vocês assim, ok? Ora você gosta de mim, ora você não gosta, né? Então aí você tem, ó, a presença das palavras ora, ora, como dando, né, uma ideia de alternativa, né? Eu posso dizer também, faço. Esse próximo exemplo nós dizemos, faça o que o juiz manda ou irá preso, né? Nós temos aí o uso da palavra ou para destacar, né, para mostrar a conjunção coordenativa alternativa, tá certo? Então esse seria um exemplo de conjunção coordenativa alternativa. Agora vamos passar para a próxima conjunção. Ok. Então, na próxima conjunção nós temos as orações, né? As orações coordenadas sindéticas conclusivas. As orações coordenadas conclusivas, né? Então, as orações coordenadas conclusivas transmitem, né, a conclusão de uma ideia expressa na oração anterior, né? São exemplos de conjunções conclusivas, né? A palavra pois, quando posposta, né, ao verbo, logo, portanto, então, por isso, conseguinte, desculpa, quase não pude falar essa palavra, por isso e assim, né? Eu tenho aqui também mais uma chargezinha que eu quero mostrar para vocês, ok? Só um instantinho. Olha aqui, gente, ó. Eu tenho essa charge aqui, ó. Suspiro fala: hoje é quinta-feira, então já sei que comeremos. Fígado frito. Não decide que fígado frito não é bom para você. Não, decidi, desculpa, vou falar isso de novo. Não, decidi que fígado frito não é bom para você. Oba, vamos comer fígado cozido, né? Então, olha só que interessante nessa frase aqui, né? Qual a ideia que expressa. Aqui nós temos hoje é quinta-feira, né? Vírgula. Então, já sei que comeremos fígado frito. Nós temos aí, portanto, o exemplo de uma oração coordenada sindética, né? Conclusiva, pelo uso da palavra então, né? Então, logo, né? Comeremos fígado frito. Então, é sempre bom prestar atenção às conjunções coordenadas, né? Conclusivas, né? É assim que nós aí identificaremos se a frase, se a oração é uma oração coordenada conclusiva, por meio da conjunção, né? Então, nós teremos como exemplo mais um exemplo, eu digo, ela fez um belíssimo trabalho, por isso
Ok, gente? Então aqui nós temos um exemplo, né? Quando eu digo, ela fez um belíssimo trabalho, desculpa, por isso será contratada, né? A palavra por isso sendo aí, portanto, um exemplo, né? A locução conjuntiva, por isso, é utilizada aí como para destacar o exemplo de uma oração coordenada sindética conclusiva, né? E outro exemplo, poderíamos dizer não. Ok? Nós presenciamos, desculpa, o acidente, né? Ponto e vírgula. Seremos, pois, chamados para depor, né? Nós temos aí um exemplo de uma conjunção, né, conclusiva, pois, não é isso? Então esses foram os exemplos que eu queria destacar de orações coordenadas, tá bom? Conclusivas. Agora nós iremos falar sobre orações coordenadas explicativas, tá certo? Ok, gente. As orações coordenadas sindéticas explicativas, elas transmitem, né, a explicação de uma ideia expressa na oração anterior, né? Claro, também é obrigatório o uso da vírgula, né, antes das orações coordenadas explicativas, né? Desculpa. Nós temos como exemplo de orações coordenadas explicativas, né? De conjunções explicativas, desculpa, a palavra porque, né? O que, portanto, o pois, claro, anteposto ao verbo. Quer ver? Nós podemos ver como exemplo, se eu disser assim, Cristina já deve estar em casa porque a correspondência não está na poltrona. Ok. Então aqui nós já temos mais um exemplo, né? A Cristina já deve estar em casa. Porque, vejam aí a palavra porque, a correspondência não está na poltrona. Então, eu tenho aí a presença da conjunção, né, explicativa porque. Logo, nós temos aqui um exemplo de